a todos os ouvintes e telespectadores do Jornal da Clube. Neste domingo acontecem os jogos de volta da Copa Muito Heróica. O Esporte Clube Oriente vai receber o Esporte Clube Lagomar e precisa vencer por 3-0 para levar a decisão aos pênaltis. Já o Lagomar joga pelo empate ou até por derrota por 2-0 para avançar e enfrentar o Olaria na próxima fase. Na 16 de julho, no Campo do Liberal, o Cucuruto enfrenta o Fluminense e, por ter vencido a primeira partida na localidade do Turpim por 4-0, a equipe do Cucuruto pode perder até por 3 gols, que se classifica para enfrentar o Barrense nas semifinais. Importante ressaltar que Olaria e Barrense já são semifinalistas da Copa Muito Heróica e aguardam os outros 2 finalistas que saem desse confronto. O Lagomar ganhou a primeira partida de 3-0, leva uma grande vantagem contra o Oriente, apesar de toda a tradição do Oriente, que possui uma boa equipe, vai ter que fazer das tripas o coração para tentar reverter esse resultado. Já o Cucuruto tem mais vantagem ainda, ganhou de 4-0 o jogo fora de casa, joga no Campo do Liberal, provavelmente porque o seu estádio não está em condições, está em obra, não está pronto ainda. Então, grandes jogos e tanto Olaria como Barrense na expectativa para as semifinais da Copa Muito Heróica. Ainda não temos definição do nome que vai ocupar o cargo de diretor de esportes. Desde que Rudy Machado deixou o cargo, a administração atual ainda não deu informações ainda do nome que vai ser definido para tocar o esporte nortense. Lembrando que ao término da Copinha já está próximo o nosso campeonato amador. Também terá em breve o nosso campeonato de futebol de salão. E no domingo acontece também rodada no nosso futebol amador, rodada do futebol feminino, campeonato de 7 que acontece, campeonato feminino e infantil, todos os jogos no campo do Olaria, jogo do feminino, à 1h30 jogam Vargense e Flamengo, depois às 2h30 no infantil, Capivarense e Vargense, às 13h30 no feminino, Olaria e Vencedor, e também no infantil, Flamengo e Vencedor a partir das 4h30. E vamos falar um pouquinho futebol profissional, para quem gosta do nosso futebol, da dupla Grenal, de acompanhar o futebol. Amanhã, às 4h da tarde, grande decisão da Champions League no jogo entre Manchester City e Inter de Milão. Todo mundo fala que o favoritismo é do Manchester City. E eu acredito que sim, que é o time que está jogando o melhor futebol. Mas os italianos gostam sempre de apresentar, eles gostam de entrar sempre, não são favorito e conseguem surpreender. Então, um grande jogo para a gente ver. Falar um pouquinho do Inter, que empatou durante a semana com o Nacional pela Libertadores, está invicto na Libertadores, em segundo lugar, vai para a última partida precisando vencer o Independiente Medellín para conseguir a vaga na Libertadores. O Inter pode acontecer coisas que só acontece com o Inter, por exemplo, do Inter empatar e ser desclassificado sem perder um jogo na fase de grupos da Libertadores. Como ele também, se ele ganhar, ele consegue chegar em primeiro lugar no seu grupo. O Inter que enfrenta o Vasco da Gama, domingo às 4h no Beira-Rio, um jogo muito perigoso. O Inter é favorito, o Inter está com uma pontuação bem à frente do Vasco, só que o Vasco faz 8 jogos que não ganha, o Vasco vem com a corda no pescoço. Então, situação complicada para o Vasco, que depende de tudo nesse jogo, e o Inter que precisa pontuar para chegar na parte de cima da tabela. Falando de parte de cima da tabela, o Grêmio também joga um grande confronto contra o Flamengo, o Grêmio que está em 4º colocado no campeonato, fazendo uma grande campanha, e é um jogo para a gente ver a real capacidade do Grêmio. Enfrentar um Flamengo que vem em recuperação, que é o favorito a todos os títulos que joga. Nós vamos ver como o Grêmio se porta diante do Flamengo, o jogo às 6h30 no Maracanã, e há uma expectativa muito grande que o Grêmio faça uma grande partida. E se por acaso conseguir um resultado positivo, sua torcida já pensará em voos mais altos. Convidar a todos, ouvintes telespectadores do Jornal da Clube, que acompanha a Clube, na segunda-feira, a partir das 20h, o Esporte Total da Clube, com a apresentação do Genildo e toda a equipe esportiva da Clube, para comentar tudo que aconteceu no futebol amador, no futebol feminino, futebol infantil e também nos campeonatos, tanto na Champions como no nosso campeonato brasileiro.
Grande abraço a todos. Ok, muito obrigado ao Paulo André Borges, nosso comentarista esportivo, né, da nossa equipe. Lembrando então, como falou o Paulo André, segunda-feira, 20 horas, todas as informações aqui com o Esporte Total da Clube. E a primeira edição da Copa Muy Heroica de Futebol 2023 está bombando, né? Neste domingo tem mais uma rodada da Copa Muy Heroica. Confira aí, Grêmio Esportivo Cocuruto e Fluminense, 15 horas, e Esporte Clube Oriente e Esporte Clube Lagomar, 15 horas também ali no Retovado. Lembrando que o Fluminense acabou perdendo o primeiro jogo por 4-0, a vantagem aí é do Cocuruto, e o Oriente também acabou perdendo por 3-0 para o Lagomar. O Lagomar está levando vantagem, mas vamos esperar a rodada para definir, né, quem serão os classificados. Esta matéria tem oferecimento de Lojas Quero Quero, Agropecuária Querência, de Casa Ferragem, JM Capas e Acessórios, JN Construções e Energia Solar, Carol Confecções, Jaguar Proteção Veicular, Michel Coelho Serviços Automotivos, Ozirnet, navegue na internet com a ultra velocidade da fibra. Seja você mais um patrocinador da TV Clube e tenha destaque em nossa programação.